Temos um vídeo anterior a esse, contando a história da Umbanda segundo a perspectiva de Zélio Fernandino de Moraes. Porém, nós recebemos várias citações de pessoas pedindo para contarmos a história da Umbanda antes de Zélio. Então fizemos uma longa pesquisa com mais detalhes dentro dessa religião maravilhosa e preparamos esse vídeo para vocês. Esperamos que gostem. E nós já pedimos no começo desse vídeo, se você já conhece nosso trabalho, deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também procuram pelo mesmo tema, pelas mesmas perguntas que te trouxeram até aqui. E preparem-se, porque não será um vídeo curto. No cenário espiritual do Brasil, a Umbanda é uma luz que brilha há mais tempo do que muitos imaginam. Enquanto a história oficial nos leva a 1908, quando Zélio Fernandino de Moraes fundou a religião, é crucial voltar o olhar para um passado pouco explorado. Então, mergulharemos nas raízes esquecidas da Umbanda, que se estendem muito além da figura de Zélio, o mistério antes de 1908. Figuras como Pai Gavião, Juca Rosa e, de forma especialmente marcante, Luzia Pinta, desenhavam os contornos de uma espiritualidade complexa e multifacetada. Pai Gavião, Juca Rosa, Luzia Pinta são considerados pioneiros esquecidos. Antes do termo Umbanda se firmar, rastros da espiritualidade que a caracteriza já eram percebidos. Nos terreiros, o culto aos orixás, a presença de pretos velhos, caboclos, exus, pombagiras e hereis indicavam uma tradição que remonta ao século XIX. Pai Gavião, em 1854, no tumulto da insurreição de escravos em São Roque, São Paulo, incorporava um espírito que liderava rebelados. Juca Rosa, na década de 1870, no Rio de Janeiro, era visto como feiticeiro, realizando rituais de cura que atraíam até a alta sociedade. Luzia Pinta, vinda de Angola, marcava o século XVIII com suas práticas mágico-religiosas em Minas Gerais. Esses pioneiros indicam que a semente da Umbanda já germinava antes mesmo da virada do século. O espírito Pai Gavião aparece nos relatos de um correspondente do jornal Correio Paulistano, enviado a São Roque, SP, para investigar uma insurreição de escravos em 1854. Segundo o repórter, Pai Gavião encarnava em José Cabinda, líder de um grupo de escravizados que pretendia se rebelar. Cabinda era o grão-mestre do que o jornal chamava maçonaria negra e realizava rituais que reuniam grande quantidade de escravos e livres, nos quais dançava e cantava com uma linguagem ininteligível, enquanto assistentes tocavam um instrumento feito de cabaças com cabo de pão e chocalhos. No Rio de Janeiro da década de 1870, o feiticeiro Juca Rosa, descrito como um negro inteligente e retinto, em crônica do livro História da Polícia do Rio de Janeiro, de 1944, ficou famoso por receber mulheres da alta sociedade em cerimônias mágico-curativas, com influência das magias europeias, em que também dançava e incorporava espíritos. Já Luzia Pinta era uma sacerdotisa tradicional no Brasil do século XVIII. Nascida na África Central, atual território da Angola, ela foi acusada de feitiçaria em 1739 e enviada para Portugal, onde foi julgada pelo Tribunal de Inquisição de Lisboa e enviada aos calabouços do Santo Ofício em 1742. Os textos do processo descrevem rituais, com uso de vegetais, fumos e riscos no chão que marcavam a presença de antepassados, semelhantes aos que ainda se praticam hoje em dia. Há um exemplo substancial da presença de diversas, talvez da maioria, das características fundamentais das práticas umbandistas em um culto documentado bem antes do período designado pelos adeptos e estudiosos da Umbanda como sendo o do nascimento da religião. Trata-se de um calundu do período colonial, termo este utilizado para se referir de maneira genérica aos primeiros e diversos cultos em solo brasileiro envolvendo sincretismo de elementos religiosos negros, indígenas e europeus. Luzia Pinta foi a protagonista de um calundu Angola que funcionou na vila de Sabará, em Minas Gerais, entre os anos 1720 e 1740. Era, portanto, um culto bem estruturado,
pois funcionou durante 2 décadas. A existência de documentação suficiente a uma boa descrição de suas práticas deve-se ao fato dela ter sido presa, interrogada e torturada pela Inquisição em Lisboa, para onde foi transportada em 1741. Os depoimentos das testemunhas do seu processo trazem descrições muito importantes sobre o funcionamento do culto e sobre as possíveis entidades que atuavam com Luzia. Luzia era angolana, nascida escrava e trazida ainda criança, e já batizada para o Brasil, onde viveu na Bahia até 20 anos de idade, mudando-se depois para Minas Gerais. Aos 30 anos de idade, comprou sua alforria e pode estabelecer-se em Sabará, onde organizou seu calundu. As cerimônias organizadas por Luzia eram abertas ao público e frequentadas por negros e brancos, e eram acompanhadas de cantos e toques de atabaques. Os objetivos relatados das reuniões eram a purificação da comunidade, a cura de doenças ou malefícios e a realização de adivinhações esclarecedoras. A música e a dança começavam até que Luzia entrava em transe, quando então era paramentada com as roupas da entidade incorporada. Sim, ela trabalhava com diferentes entidades e também faziam parte de seus ritos de cura missas para Santo Antônio e São Gonçalo. E em algumas ocasiões ela também aparecia vestida como um anjo. Esses 2 aspectos, a influência do cristianismo e a capacidade de incorporar diferentes categorias de entidades, são marcantes na Umbanda tal como a entendemos hoje. Sem falar da música percussiva, da dança ritual e dos objetivos das sessões. Este conjunto de dados sugere, portanto, que Mameto Luzia, além do anjo, tinha a capacidade de incorporar entidades de diferentes ordens, tanto ancestrais quanto divindades. Nesse sentido, a descrição dos figurinos de Luzia indica que ela devia provavelmente receber um caboclo, mas também os inquices Kayongo e Inzazé, o que aliás não surpreende, porque não é muito raro que sacerdotes de grandes tradições sejam capazes de incorporar 2, 3 ou mais espíritos distintos. Não apenas não é surpreendente, mas é comum entre os médiuns de Umbanda o trabalho com diferentes entidades. Grande parte deles recebem ao menos 2 categorias de espíritos, um caboclo e um preto velho, um caboclo e um exu, um preto velho e um exu, e por aí vai. E alguns chegam a receber várias entidades de acordo com a ocasião, inclusive 2 numa mesma sessão, variando também a natureza das entidades entre espíritos desencarnados e divindades, tal qual Luzia Pinta.